Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta deste dia 28 de fevereiro de 2022 está no ar. Segunda-feira de carnaval, né, gente? Fevereiro está chegando ao fim, mas este é um dia de negociações, né? Aconteceram muitas negociações na Belarus e estiveram por lá hoje representantes da Rússia, da Ucrânia, numa primeira conversa para, quem sabe, colocar um ponto final nesta guerra, considerada aí por todo mundo praticamente injustificável. São dias difíceis, né, para o mundo todo, principalmente para a Ucrânia, que está sendo invadida com ataques violentos aí, um ato também com impacto sem precedentes por toda a Europa. E entre os destaques deste jornal de hoje, a gente fala sobre este quinto dia de combates. Forças russas, apesar dos muitos bombardeios, sofrem para entrar nas duas principais cidades do país, Kiev e Kharkiv. Um dia de menos combates também na Ucrânia, porque em Belarus, já destacamos aqui, né, representantes da Rússia e da Ucrânia se encontraram. Foi um primeiro encontro para, quem sabe, né, as negociações terminarem aí num rápido acordo de paz o quanto antes, né? É o que o mundo inteiro espera, esse breve acordo de paz, que ele logo aconteça. O Pauta Aberta de hoje mostra ainda como está a luta dos brasileiros para sair da Ucrânia. As fronteiras da Polônia, da Hungria, da Romênia e da Eslováquia são as mais procuradas. E em Nova York, líderes mundiais também estão reunidos para uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU para tratar desses assuntos da guerra na Ucrânia. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta segunda-feira está no ar. Já é o quinto dia de bombardeios das forças russas na Ucrânia. A segunda-feira começou com fortes ataques a Kiev e também a cidade de Kharkiv, a segunda maior do país. Enquanto milhares de pessoas continuam fugindo da Ucrânia em busca da fronteira mais próxima ou da menos movimentada, esta segunda-feira de guerra, de invasão russa ao território ucraniano, foi marcada por mais bombardeios, principalmente a capital Kiev e também a Kharkiv, a segunda maior cidade do país, que tem 1.400.000 habitantes. Em Kharkiv, uma imagem chamou a atenção. A desta bomba que não explodiu, mas destruiu um apartamento e acabou atingindo e matando uma idosa. Por 3 dias, as forças russas cercaram Kharkiv sem conseguir invadir. Domingo chegaram ao coração da cidade e os combates se espalham em vários pontos. Os ataques não param pelo país e a população civil reage. Famílias inteiras estão nos túneis próximos às estações do metrô em Kiev ou em esconderijos subterrâneos. O triste cenário da capital mostra que muitos alvos civis foram atingidos. Ônibus do transporte público pararam de circular normalmente, porque tiros são disparados por forças russas, segundo relatos de quem está na cidade. Em estações de trem, o que se vê são filas impressionantes. É mais gente à procura de uma saída. Numa cidade mais afastada, perto de Chernihiv, norte do país, chamou a atenção esta imagem de civis ucranianos se aproximando pacificamente de um tanque russo que estava parado. E dessa forma, os homens procuraram impedir o avanço de outra máquina de guerra em direção à capital Kiev. Em outra cidade, perto da fronteira com Belarus, as barricadas atrapalham a movimentação de tropas russas. Imagens feitas por satélites mostram o tamanho da operação russa. Nesta fila estão milhares de veículos militares se movimentando com destino à capital. Nesta outra imagem é possível ter ideia dos estragos em áreas rurais e também num aeroporto que teve aeronaves, máquinas e parte da pista destruídas. Relatos da imprensa local explicam que há civis que, em silêncio, se prepararam há anos para um conflito como este. E agora, depois da invasão, já são inúmeros os homens que receberam rifles e fuzis para se posicionar nas defesas da Ucrânia. Em meio a tantas cenas de dor, a esperança. Na cidade de Kherson, sul do país, e até mais perto da Crimeia, no porão de um hospital, mulheres grávidas, algumas em trabalho de parto, superam a agonia da guerra. Passam por ela à espera da chegada de uma riqueza maior, da vida nova que está a caminho. São pequenos filhos da Ucrânia que estão para chegar, infelizmente num país mergulhado em batalhas e que enfrenta também com resiliência tamanha dor.
É muito triste tudo isso que acontece, tudo isso que o mundo, observa com extrema preocupação. E de acordo com informações da ONU, a Organização das Nações Unidas, já são ao menos 352 civis mortos nesta guerra. Entre esses 352 civis, há a confirmação de ao menos 16 crianças entre essas vítimas. Tristemente, pelo menos 16 crianças. E são mais de 500 mil refugiados, também de acordo com informações da ONU. Agora, gente, imagine os impactos, A Europa Central, a toda a Europa, ao planeta, Mais de 500 mil pessoas em apenas 5 dias, deixando a Ucrânia, fugindo do horror dessa guerra que vem assolando o país dia após dia. E o fim de semana foi marcado por protestos pelo mundo. A guerra da Rússia contra a Ucrânia causa indignação e a população de vários países pede paz. A repercussão internacional da invasão russa à Ucrânia mostra que o mundo está contra essa guerra. Os protestos mobilizaram milhares de pessoas. Em Berlim, capital da Alemanha, uma multidão foi às ruas neste domingo. Mais de 100 mil pessoas fizeram um alerta que tocou as nações, que não seja cometido o mesmo erro das outras grandes 2 guerras mundiais. E os russos também protestaram. Em São Petersburgo, quem desafiou as autoridades foi detido pela polícia. É importante lembrar que no país de Vladimir Putin, protestar é crime. Aproximadamente 900 pessoas foram presas em toda a Rússia. Além de pedir o fim da guerra, os manifestantes reavivaram um fato que marcou a trajetória política do presidente russo: o assassinato de um opositor de Vladimir Putin. E protestos também do outro lado do mundo, em Melbourne, na Austrália. E as manifestações cruzaram o Atlântico e foram expressivas em várias cidades dos Estados Unidos. Os manifestantes pediram aos governos que realmente façam algo para ajudar a Ucrânia a dar um fim a esse conflito armado contra uma nação pacífica. No México, mulheres pintaram lágrimas vermelhas no rosto para representar as viúvas da Rússia. Na Itália, manifestantes andaram pelas ruas de Roma junto com ucranianos que fugiram da guerra. A possibilidade de ataque nuclear fez com que o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, decretasse estado de emergência para a intervenção no exterior. Esta medida tem o objetivo de autorizar tropas para a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, caso seja necessário, para ajudar a Ucrânia. Com medo dessa guerra tomar proporções ainda maiores, Papa Francisco pediu corredores humanitários para ajudar os refugiados da Ucrânia e clamou pelo fim do conflito. Para centenas de brasileiros que vivem na Ucrânia, o drama está sendo conseguir deixar o país, Desde sexta-feira, há informações já de que, através do Itamaraty, trens deixaram a capital Kiev, principalmente, sem aviso prévio. As pessoas ficavam sabendo que havia o embarque ali, os brasileiros, a comunidade brasileira ficava sabendo poucas horas antes. A confirmação da plataforma de embarque chegou a ser 10 minutos antes, por exemplo, para que embarcassem para destinos como a fronteira da Romênia, da Hungria e da Eslováquia. Então, existem movimentações para a retirada de brasileiros, aqueles que estão localizados em cidades mais ao interior ou mais próximas da região do Donbass, que fica no leste da Ucrânia. Esses têm mais dificuldade porque são regiões que estão muito mais ocupadas pelas forças russas. Mas agora você vai acompanhar na reportagem a dificuldade dos brasileiros que estão em movimento para deixar a Ucrânia. Galera, rápida atualização, a gente está aqui depois de muitas horas de viagem na fronteira com a Hungria, esperando para atravessar. A Clara está com brasileiros e conseguiu, depois de horas, entrar na Hungria. Ela faz parte da Brazucra, uma ONG que está ajudando os brasileiros a saírem da Ucrânia. Edson também foi ajudado pela ONG. Após uma espera grande, o jogador de futebol conseguiu entrar na Hungria também. Estou aqui a mais ou menos 2-3 quilômetros da Hungria. A gente está na expectativa, confiante que tudo vai dar certo agora. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia e foram para países vizinhos. Ainda segundo o Itamaraty, cerca de 100 brasileiros registrados na Embaixada do Brasil, em Kiev, ainda estão em terras ucranianas. Antes da guerra, a comunidade brasileira na Ucrânia era estimada em 500 pessoas. A Força Aérea Brasileira, sob orientações do Ministério da Defesa, colocou de prontidão 2 aeronaves para um possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia. Para os que conseguiram sair do país, o sentimento é de alívio. Passando aqui
para agradecer todos os pensamentos positivos, todas as orações. Muito difícil, né? Principalmente para tantos brasileiros que ainda precisam deixar a Ucrânia. Bom, daqui a pouco a gente volta a tratar deste assunto, da guerra, da ocupação russa na Ucrânia, mas agora vamos trazer aqui informações sobre os impostos no Brasil, isso porque vai ter redução no IPI, o Imposto sobre os Produtos Industrializados. A decisão, confirmada pelo governo federal, derruba em até 25% as alíquotas sobre automóveis e eletrodomésticos da linha branca, principalmente. A diminuição da carga tributária deve ultrapassar os 19 bilhões de reais este ano, 19 bilhões de reais, e deve passar dos 21 bilhões de reais no ano que vem. Boa informação aí, né, para o contribuinte que sofre com a arrecadação de imposto, com tanto que paga de impostos aqui no nosso país. E com este feriado prolongado de carnaval, as empresas precisam ficar atentas ao prazo para a entrega do informe de rendimentos de seus trabalhadores, de seus colaboradores. Hoje é o último dia, né, que elas têm para entregar aos contribuintes os informes de rendimento referentes a 2021. A data para enviar a declaração do imposto de renda o prazo começa a contar em 7 de março, próxima segunda-feira, e vai até a 29 de abril. Especialistas explicam que quanto antes forem enviadas as declarações, maior a chance de receber a restituição já nos primeiros lotes, né, a serem distribuídos pela Receita. E atenção, ex-funcionários que trabalharam por algum período no ano passado, mas tiveram o contrato de trabalho rescindido, já podem solicitar ao ex-empregador o documento para fazer a declaração do imposto de renda. Pois é, na rescisão que a empresa deve fornecer, né, precisam conter esses documentos. Entidades de previdência complementar e instituições financeiras devem fornecer até o fim de março os informes de rendimento com dados sobre aplicações financeiras e saldos existentes ao fim de 2021 sobre todas as contas e investimentos. É importante declarar todo o dinheiro que foi recebido no ano passado, né, 2021, como salários, aluguéis, investimentos, e informar também todos os bens e direitos que fizeram parte do patrimônio até 31 de dezembro. Isso inclui, evidentemente, imóveis e veículos. Quem não declarar todos esses ganhos e bens pode sim ser multado. A Receita Federal está sempre de olho. Vamos para o intervalo, então, a seguir. Pela primeira vez desde o início dos combates, representantes se encontram. A reunião foi na Belarus e no próximo bloco a gente traz os detalhes sobre o que aconteceu lá entre líderes da Rússia e da Ucrânia. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o Brasil, 4h46 da tarde agora. A você de casa, eu sempre trago aquele recadinho, né? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente continua falando sobre essa complicação, né? Essa dificuldade, essa guerra que ocorre na Ucrânia. Começou nesta segunda-feira na região de Gomel, na Belarus, que fica a 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e também a 40 quilômetros da fronteira com a Rússia. Uma importante reunião entre russos e ucranianos. Podemos dizer que é a primeira tentativa clara de paz diante deste conflito. E quem está ao vivo aqui no telão para conversar com a gente sobre esse assunto, né, para a gente até debater um pouquinho de tudo isso que está acontecendo na política internacional, é o Jusinei Cardoso, fala ao vivo, né, nosso correspondente está ao vivo em Roma. Boa tarde para você, boa noite para você aí em Roma, né, Jusinei? A gente sabe que aconteceu esse encontro na Belarus, lideranças da Rússia e da Ucrânia, mas os dois presidentes, nem Putin, nem o presidente ucraniano, nenhum deles esteve presente, o Volodymyr Zelensky, certo? Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos que nos acompanham no Brasil. Sim, exatamente isso. Os dois presidentes não participaram pessoalmente desse primeiro round de debates. Foram representados pelas suas respectivas equipes de governo. Temos a informação de que o lado russo foi representado na sua missão diplomática pelo conselheiro do Kremlin, que é Vladimir Medinsky, enquanto a Ucrânia enviou o seu ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov.
Ambos estavam acompanhados de outros membros do governo. Foi um encontro que aconteceu, como você mesmo mencionou, em Belarus, um encontro, inclusive, para o qual o presidente ucraniano tinha deixado muito claro que não seria um encontro muito conveniente para a Ucrânia por não considerar Belarus um território absolutamente neutro. Ele imaginava, inclusive, que essa poderia ser a possibilidade de um ultimato em vez de um acordo de cavalheiros. O que a gente viu, no entanto, foi uma conversa bastante longa. Essa reunião durou pelo menos umas 5 horas e não teve, infelizmente, ainda uma definição. Não houve um resultado no sentido de um cessar-fogo, que era, evidentemente, o interesse das duas partes envolvidas. Mas a boa notícia que sai disso é que existe um novo encontro, uma nova rodada, uma segunda rodada de negociações já pré-agendada, ainda sem data marcada, para que esse assunto possa ser discutido. O que acontece agora é que os representantes dos dois governos voltam, respectivamente, para os seus países, trocam ideias entre si, analisam os prós e contras, as demandas e as exigências uns dos outros e voltam para esse segundo encontro ainda sem data marcada para, quem sabe, em termos aí, um encaminhamento para o cessar-fogo, que é o que todo mundo espera, né, Odilon? Bom, Jusinei, com o que você nos traz, há esperanças, né? Já há uma segunda rodada que vai acontecer de negociações. Agora, é importante a gente destacar também que antes desse encontro já havia um alerta feito pelo governo da Ucrânia que exigia a retirada imediata de tropas, né? A Rússia não deixou muito claro posições que ela exige da Ucrânia antes do encontro. Mas e o Volodymyr Zelensky chegou a afirmar que depois dessa reunião, a partir do dia dessa reunião, seriam horas cruciais aí para a Ucrânia, que está sob fogo cerrado que vem da Rússia. Há uma esperança para o mundo inteiro de que esses ataques, pelo menos temporariamente, eles cessem? Bom, é isso que estão buscando as nações que contrariam a invasão da Rússia à Ucrânia. E para isso elas estão adotando uma série de medidas, inclusive sanções bastante pesadas, no sentido de evitar que a Rússia tenha arsenal suficiente para continuar essa ofensiva militar. O que a gente percebeu desde o final de semana foi uma série de medidas anunciadas pelos diferentes países que compõem esse grande bloco contra a Rússia e a favor da Ucrânia para desarticular principalmente a economia russa. Tudo isso para que a Rússia não tenha a possibilidade de seguir avante com os seus planos. A gente, inclusive, pontuou hoje pela manhã, juntamente ao Ricardo, no Evangelizar Informe, eu trago novamente essa informação para você porque acho que vale a pena, que a Inglaterra, por exemplo, anunciou o banimento de todos os principais bancos russos do mercado financeiro britânico e proibiu, inclusive, transações em libras esterlinas. A Alemanha, a gente já tinha visto essa sinalização antes, parou as certificações do gasoduto Nord Stream 2, que é um gasoduto extremamente importante porque ele conduz o gás para diferentes países da Europa, inclusive alimentando a Alemanha e passando pela Rússia. A Ucrânia é um território absolutamente estratégico nesse sentido. O Japão, por sua vez, proibiu exportações de qualquer tipo para organizações militares russas. E, inclusive, a Itália já anunciou também algumas medidas no sentido de impor algumas sanções, né, digamos assim, à Rússia em função dessa decisão de invadir a Ucrânia. Todo mundo mobilizado, mas a grande retaliação veio por parte dos Estados Unidos associados aí à União Europeia, que ainda ontem anunciaram a extinção, aliás, a exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Para quem não está muito acostumado com esse discurso econômico, o sistema SWIFT é um sistema que facilita pagamentos internacionais. Então, ele favorece muito o comércio internacional. E uma vez que a Rússia está fora desse sistema, a economia sofre um baque tremendo. E é justamente nesse ponto que os países estão atacando. Inclusive, a União Europeia já tinha anunciado o congelamento de todos os ativos do Banco Central da Rússia no bloco para impedir justamente o financiamento para a guerra. E essas medidas não estão atingindo apenas o governo, não, Odilon. Elas também estão atingindo empresas e pessoas, porque as
autoridades estão mirando, inclusive, nessas grandes fortunas, né, que podem vir a ser utilizadas para financiar a ofensiva militar russa. Uma das grandes vitórias, comemoradas, inclusive, hoje pela União Europeia, foi a aprovação pelo parlamento suíço do congelamento das contas da Rússia. E essa é uma decisão praticamente inédita, porque normalmente a Suíça, que detém boa parte das grandes fortunas do mundo em seus bancos, acaba se tornando um território neutro e não se manifesta, não entra nessas discussões. Dessa vez, diferente de todas as outras, atendeu o apelo da União Europeia e seguiu o mesmo caminho dos demais países. Jusinei, considerando tudo que você nos trouxe de informações aí, é importante a gente destacar, você falou sobre o gás, né? A Ucrânia é estratégica realmente, mas o gás, vale a gente destacar aqui que é uma fonte primária imprescindível na Europa, né, por conta da realidade aí climática. Então, quer dizer, é uma situação estratégica muito complicada aí e que tem impacto diretamente praticamente todo o continente, né? Sim, inclusive as pessoas, aliás, os países que não têm uma ligação tão direta, acabam sofrendo esse impacto no efeito cascata, né? Porque o gás ele é utilizado para movimentar toda uma grande parcela da indústria que gera, inclusive, insumos para a produção de outros produtos. Então, a gente vê aí que o primeiro impacto é sobre os países da Europa que se beneficiam diretamente desse gás, mas os países que importam produtos desses que estão sofrendo qualquer tipo de restrição em função de uma possibilidade de não fornecimento do gás, também vão sofrer as consequências. Quer dizer, a economia sofre como um todo, né, Odilon? Diretamente impactada, né? Jusinei, eu queria trazer para você também algo que pegamos agora aqui nos sites de notícia, nas agências internacionais, que num canal de rede social, no Telegram, o presidente da Ucrânia se manifestou, né? Volodymyr Zelensky voltou a pedir que a Ucrânia passe a se tornar um país membro da OTAN. É um apelo que ele faz, o que ele voltou a fazer hoje, e ele afirmou em redes sociais que esse pedido está assinado. Tem um abre aspas dele aqui: eu assinei a inscrição para a participação da Ucrânia como membro da União Europeia e eu tenho certeza que esse pedido, né, essa assinatura que ele fez, é real. Então são declarações fortes aí do presidente Zelensky diante dessa ofensiva tão violenta que Putin, né, que as tropas militares russas fazem para dentro da Ucrânia. Temos outras informações a respeito de restrições impostas que vão de encontro a todas que você já nos citou. O governo do Reino Unido também anunciou agora à tarde, né, à noite na Inglaterra, que fechou portos para navios e outras embarcações de bandeira russa. Navios fretados que não tenham bandeira russa também não entram em portos mais do Reino Unido, de acordo com orientações do ministro do Transporte. O espaço aéreo, né, a gente gostaria até do seu comentário, o espaço aéreo na Europa já está fechado para as aeronaves russas e há uma retaliação por parte de Vladimir Putin. Também na Rússia não entram aeronaves europeias e dos Estados Unidos? Exatamente. O anúncio quanto ao fechamento do espaço aéreo do bloco europeu foi feito ontem pela Comissão Europeia, no sentido de evitar que essa via seja utilizada para eventuais bombardeios. É claro que, se você colocar as duas restrições uma do lado da outra, quem sai perdendo nessa história é a Rússia, né? Fechar o espaço aéreo para outras aeronaves não vai ter tanto impacto quanto ter o seu espaço aéreo restrito pela União Europeia. E tudo isso faz parte desse movimento, Odilon, no sentido de fazer com que a Rússia realmente fique absolutamente isolada, né? A gente percebe isso não só nas sanções de ordem econômica, mas também no fornecimento, por exemplo, de armamentos, no deslocamento de navios de outros países para regiões estratégicas e de fronteira. Ou seja, estão fazendo um grande cerco à Rússia para que ela realmente perca as forças e aceite retirar as tropas do território ucraniano. Aí a gente tem, Jusinei, queria destacar também a quem está nos acompanhando, nossos telespectadores, declarações fortes do presidente da Turquia, Recep Erdogan, declarou que esse ataque à Ucrânia é inaceitável, disse que o país dele, a Turquia, respeita a integridade da Ucrânia e admira a resistência dos ucranianos. Declarações fortes de hoje do presidente da Ucrânia. Também hoje a Finlândia declarou que está encaminhando armas e munição, são 2.500 rifles, 1.500 armas antitanques. E também vale destacar, né, que disse o
Ministério das Relações Exteriores da Rússia na última sexta-feira com relação a qualquer adesão de Finlândia e Suécia, né, ao que pede a OTAN, né, que levariam a repercussões aí duras políticas e militares por parte da Rússia. Aí a gente tem um cenário internacional complicado, porque a Finlândia se posiciona fortemente contrária a o que o mundo considera essa agressão da Rússia, né, à Ucrânia, e a Rússia já ameaçou também os países nórdicos. E é consequência de um discurso que já vem sendo mantido já há algumas semanas, quando Finlândia e Suécia, inclusive, se manifestaram no sentido de integrarem a OTAN. E por que Vladimir Putin acabou ameaçando de maneira bastante emblemática esses dois países, mesmo depois da invasão da Ucrânia? Porque esses territórios são considerados territórios importantíssimos para a Rússia, no caso de um eventual conflito de maiores proporções. O que a Rússia está tentando evitar, na verdade, é que esses países, que seriam os países utilizados para apoio de uma estrutura armamentista, sirvam aos Estados Unidos, porque a partir do momento em que esses países concordam em entrar para a OTAN, os Estados Unidos, que têm um grande poder armamentista, podem transformar esses territórios em bases militares e aí uma invasão da Rússia seria inevitável nesse sentido. Então, tudo que Vladimir Putin está tentando é afastar ao máximo possível a presença e a proximidade dos americanos. Tá, Jusinei, eu quero que você continue aqui com a gente, eu quero chamar uma reportagem, porque trazemos do Vaticano informações, a Santa Sé se prontificou a estar entre os mediadores aí dessa negociação pela paz. Vamos ver a reportagem? O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, disse nesta segunda-feira que a Santa Sé está pronta a facilitar as negociações entre Rússia e Ucrânia. A proposta do Vaticano foi feita no dia em que começam as conversas entre as partes em Belarus. Em uma entrevista concedida a jornais italianos, o número 2 do Vaticano detalhou que a Santa Sé tem acompanhado nos últimos anos de forma constante, discreta e com grande atenção os acontecimentos na Ucrânia. Agora a entidade se propôs a ajudar as partes a retomarem o caminho do diálogo. O cardeal de 67 anos, um veterano diplomata, reconheceu que a propagação do conflito seria uma gigantesca catástrofe e um cenário assustador. No domingo, o Papa Francisco pediu a abertura urgente de corredores humanitários para permitir que os civis ucranianos deixem o país em guerra. O Jusinei está aqui com a gente, ele acompanhou a reportagem. Antes disso, Jusinei, eu quero chamar aqui para os nossos telespectadores que começou agora há pouco em Nova York a sessão especial da Assembleia Geral da ONU, que trata sobre este avanço militar de forças russas à Ucrânia. Logo no início do encontro entre representantes das principais lideranças mundiais, o presidente da Assembleia, Abdullah Shahid, fez um discurso com um apelo de paz e em seguida pediu 1 minuto de meditações e orações. O embaixador brasileiro, importante isso que a gente traz, Ronaldo Costa Filho, deixou muito clara a posição do Brasil a favor da paz no país invadido por tropas russas e o pedido por uma negociação diplomática. Então, está bem clara hoje em Nova York a posição brasileira, né? E um movimento aí mundial, como estamos debatendo esse bloco inteiro aí, contrário a essa guerra, de todas as formas, as lideranças mundiais tentando cada vez mais isolar a Rússia nesse movimento, né, tão violento, tão opressor que faz sobre a Ucrânia. E o Papa Francisco, enquanto uma outra liderança mundialmente importante, tenta uma via alternativa, que é a via da conciliação, como a gente acabou de ver na reportagem, né? Inclusive, não é a primeira vez que o Papa Francisco se manifesta a respeito disso. Ele tem lamentado muitas e muitas vezes aquilo que ele chama de falta de consciência dos líderes internacionais envolvidos diretamente nesse conflito, porque ele sabe que os principais prejudicados num cenário como esse, que é um cenário de guerra, são os mais frágeis, é a população. A mesma população que agora está deixando o país, né? E não é o primeiro movimento mais prático que o Vaticano faz. Na semana passada, o Vaticano comunicou que o próprio Papa Francisco esteve pessoalmente na embaixada da Rússia na Itália, pedindo o cessar-fogo. Ele que sempre tenta a via da conciliação, pessoalmente foi até lá para tentar essa via, para tentar essa negociação, para tentar esse acordo, esse caminho. Mas a gente sabe que é uma situação que depende de outros níveis de negociação. Existe um impacto
impacto político, econômico e também social muito grande, e é preciso que todos façam um esforço para que isso aconteça, né? Inclusive, o Papa Francisco, no último domingo, me sensibilizou com as palavras que ele disse depois da audiência geral, a oração do Ângelus, que acontece tradicionalmente nos domingos. Ele falou: calem-se as armas, quem faz a guerra esquece a humanidade. É o resumo de tudo isso que a gente está vivendo agora, né? E o Vaticano tem feito aquilo que pode no sentido de encontrar aquilo que a gente estava mencionando agora, que é essa via da conciliação. O cardeal Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, hoje representa o Papa Francisco e a voz ativa no Vaticano, inclusive porque o Papa Francisco, nossos telespectadores devem estar acompanhando, está vivenciando também um momento de saúde bastante particular, né? Ele que está vivendo Jucinei, nós precisamos encerrar. Peço desculpas, né? Papa Francisco está tratando a saúde, teve um problema grave no joelho. Peço desculpas, estouramos o tempo do nosso jornal. Muito obrigado pela sua participação, todas as informações que você nos traz ao vivo de Roma, ao vivo com todos os detalhes da movimentação diplomática na Europa. Te espero amanhã também com mais informações. Ótima noite para você, muito obrigado mais uma vez. Perfeito, boa tarde para vocês. A você de casa, desculpe, estouramos o nosso tempo. Muito obrigado pela companhia. Amanhã no Pauta Aberta vamos atualizar mais, né, o 6º dia aí de confrontos, rezando, fazendo orações aí pela paz para que esses confrontos terminem de uma vez. Ótimo fim de tarde, até amanhã no Pauta Aberta. Até lá.